Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esta live, hoje, dia 4 de maio de 2023. Um prazer estar aqui com vocês, com uma live muito interessante. Muitas pessoas no meu perfil, tanto do Instagram como aqui no YouTube, fizeram comentário, muitas dúvidas sobre os sintomas da ascensão, dessa transição planetária. Então, fazendo essa live para deixar bem esclarecidos para vocês, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, vamos falando uma boa noite para quem já está aqui faz tempo. Boa noite, Mara. Boa noite, Neide, Caraguatatuba. Jorge. Boa noite, Vilma. Marijane, boa noite. Aida, boa noite. Lúcia, muito boa noite. Sandra. Sandy. Daniele, boa noite. Neide, Sônia. E boa noite a todos vocês que estão aqui presentes nessa live. É um prazer. Agradeço demais as mensagens que eu recebo e faço o meu trabalho com profissionalismo, com a verdade e com um enorme prazer para todos vocês. Então, para que a gente não demore, live hoje bem interessante. Sei que tem bastante gente ociosa, recebi muitas mensagens, então vamos ao que interessa. Então vamos lá. Sintomas da ascensão espiritual. Então estamos passando pela transição planetária. Essa transição planetária faz com que o planeta receba muito mais energia, muito mais luz. Entramos dentro do cinturão de fótons, que é uma energia que vem do Sol central da galáctica, e por isso estamos sentindo. Não tem como não sentir algo, né? Então, todos, de uma forma ou de outra, estamos sentindo os efeitos dessa transição planetária e, claro, seus sintomas, que são naturais neste momento de mudanças energéticas no planeta e na civilização humana. De um lado, nós temos o nosso corpo físico. Essa energia ela está preparando o nosso corpo para que nós possamos viver em um planeta de quinta dimensão, onde a energia do planeta de quinta dimensão ela é maior. Ela vai ser em torno de 49, 50, 51 Hz. Hoje, a energia da terceira dimensão é uma frequência de 7,83%. Então, vocês veem que existe uma grande diferença, uma elevação de energia muito alta. Então, o nosso corpo ele tem que ser preparado, ele já vem sido preparado desde 2018, com os aumentos de energia, muitos deles podendo ser aferidos pela ressonância Schumann. Do outro lado, nós também precisamos nos adaptar espiritualmente para deixarmos de viver em um planeta de expiações e provas, que é onde nós vivemos hoje, para um planeta de regeneração. Então, a transição planetária é uma evolução 100%. Não só sua parte energética, mas a parte espiritual também, que não deixa de ser vibração, frequência, energia, que é o que eu falo sempre. Então, vamos falar primeiro qual é essa influência que o nosso DNA, que é a base estrutural do nosso corpo, está recebendo dessa energia que está vindo do Sol central da galáxia. Então, eu quero que vocês imaginem que o nosso DNA ele é como uma antena. Imagina uma antena de Wi-Fi, por exemplo, aquele aparelhinho que você tem em casa que tem aquelas duas antenas. Você imagina o DNA como se ele fosse uma antena. Então, toda vez que existe esse pico de energia, o nosso DNA ele se expande, absorve essa energia, contrai e aprende a reter energia. É isso que o nosso DNA está fazendo.
Então, vocês imaginam este trabalho. Esse trabalho do DNA é como se fosse um exercício. Então, o nosso DNA está aprendendo a receber uma energia maior, retrair e a reter essa energia. É esse que eles estão aprendendo. Então, como não pode ser de uma única vez, então ele está sendo treinado. Então, existem os picos, ele expande, absorve, retrai e retém. Depois a energia baixa. Aí depois, de um tempo, ela volta. Esse tempo está praticamente diariamente. Nós temos picos. Alguns picos são mais altos, outros são mais baixos. Alguns dias ficam no 7,83. E isso vem fazendo... É um treinamento para o nosso DNA. É como o nosso corpo físico. Você não consegue ir na academia, de repente, já... né, puxar o ferro, fazer os exercícios máximo. Você vai treinando e a partir do momento que o seu corpo vai se acostumando, você vai conseguindo aumentar os pesos, você vai evoluindo até que você consiga ter aí os resultados e a performance desejada. Então é isso que está acontecendo. Este exercício que o nosso DNA está fazendo, ele causa sintomas físicos no nosso corpo. Então, quais são os sintomas comuns que as pessoas mais sentem? Dor de cabeça, zumbido no ouvido, acordam entre 3h30 e 4 horas da manhã, ressecamento na boca, sonolência durante o dia, dores no pescoço e nos ombros, dores nas articulações, alguns apresentam enjoo, vômito. Esses são os principais. Tá? Por quê? Porque o corpo está sentindo essa alteração energética e o nosso corpo é energia. Nós somos feitos de energia. Claro que pessoas que têm esses sintomas devem procurar o seu médico, fazer os exames necessários, ver se está tudo bem com a saúde, para ver se isso daqui não são sintomas de alguma doença, né? Ou de alguma coisa de errada no corpo. Isso nós não podemos negligenciar, tem que fazer. Porém, muitas fazem todos os exames, passam nos seus médicos e não encontram nada, estão completamente saudáveis. Então, isso é a preparação. Isso é transitório. Tá? Isso aqui é até o corpo estar preparado. Alguns demoram semanas, outros podem demorar meses, alguns demoram um ano, já ouvi, né? Mas fiquem tranquilos. O que tem que se fazer é respeitar o corpo, tá? E tentar buscar elevar a quanto ao máximo a sua energia para que não tenha tantos esses sintomas. Acordou 3h30, 4 horas da manhã, não adianta você vibrar, né, com ódio, com raiva, acordei agora, não. Tome um copo d'água, reze, ore, acalme a sua mente e volte a dormir, tá bom? Tá com sono? Se você pode ou consegue, durma. Durma mais cedo, né? O corpo está precisando, ele está sofrendo, né, alteração energética e isso demanda energia. Então, durma mais. Consuma muito mais água. Muitas pessoas têm dor de cabeça porque elas consomem pouca água. Antes de você ir tomar um remédio, tome 1 ou 2 copos de água. Você vai ver que em 10, 15 minutos a sua dor de cabeça provavelmente vai embora. Então, muita dor de cabeça está relacionada também à falta de ingestão de água. E nesse momento em que o corpo está, né, sendo exigido, e o nosso corpo praticamente 70% é água, nós precisamos consumir mais água. Então, beba muito mais água. Ande sempre com a sua garrafinha e tome água o dia inteiro. Vai ajudar bastante, tá bom? Então, esses são os principais sintomas. Mas, volto a dizer, procure um médico,
faça todos os seus exames, tenha certeza que não é sintomas de alguma coisa com você na sua saúde, tá bom? Muito importante isso. Agora, sentimentos como medo, ódio, culpa, raiva, ansiedade, depressão, ganância, vergonha, tristeza. Essas energias, elas são energias extremamente baixas. E essas energias baixas, elas bloqueiam a antena do seu DNA. É isso que ela faz. O seu DNA não consegue, né, abrir para poder fazer o exercício. É como se a antena estivesse bloqueada, estivesse suja, com essas vibrações baixas. Então, é o que eu falo de novo. Os 4 sentimentos divinos, amor, compaixão, perdão e respeito, são muito importantes. Então, tudo é energia. Então, a sua energia também tem que estar. Não é perfeito, ninguém aqui está falando, mas nós temos que evitar esses sentimentos quando eles são constantes, quando eles são profundos, quando você acorda de manhã com esses sentimentos, você passa o dia inteiro, você vive com esses sentimentos. Isso atrapalha muito, porque a sua antena fica bloqueada. A sua antena estando bloqueada, ela não aprende a expandir, reter a energia, ela não aprende isso, ou seja, o seu corpo acaba não sendo preparado para viver de um planeta de quinta dimensão. Então, é o que eu sempre falo, esses sentimentos, eles têm que ser resolvidos, tá? Resolvam todas as pendências e busquem sempre atuar para elevar a sua energia, com oração, com meditação, com uma alimentação equilibrada, mais água, exercícios físicos, meditação, yoga, né? Foco no que você vai estar vendo, sentimentos, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente. No lado da espiritualidade, né? As mudanças para se viver na nova terra, elas requerem não adquirir dívidas expiatórias. Então, temos que elevar? Temos, mas o mais importante, ou um dos fatores, porque tudo é importante neste processo, é não adquirir dívidas expiatórias, uma vez que a expiação não faz mais parte de um mundo de regeneração. No mundo de regeneração ainda existirão as provas, mas não mais as expiações. As provas, elas são lições que nós precisamos passar para poder aprendermos e continuarmos a nossa jornada de evolução espiritual. Então, nós estamos apenas dando um passo na nossa jornada. Então, não é que quinta dimensão vai ficar tudo lindo, maravilhoso, não vai mais haver dificuldades, não é isso. Nós vamos, porque nós aprendemos superando obstáculos. Então, nós vamos ter lições, nós vamos ter as provas, porém, elas serão menores e nós não teremos as expiações. Então, o que são as expiações? Expiações são pagamentos de dívidas, normalmente realizados pelos contratos de alma. Então, quando nós praticamos atos ruins e graves que afetam a nossa própria evolução espiritual e a de terceiros. Esses atos precisam passar por expiações para serem depurados, ou seja, resolvidos. Então, quando existe ódio, raiva, principalmente entre as pessoas, né? Deslealdade, essas pessoas acabam criando um contrato de alma, ou seja, esse problema precisa ser resolvido. Então, as almas passam a reencarnarem em diversas posições diferentes até que seja desfeito esse contrato. Esse contrato só pode ser desfeito entre essas almas através do perdão.
Por isso que diz que o perdão liberta. Ele liberta desse contrato de alma feito entre elas. Então, às vezes, vem como mãe e filha, depois não resolveu, na outra encarnação vem como irmãos, na outra não resolveu, na outra vem como marido e mulher, não resolveu, na outra vem como pai e filho, e eles vêm. Então, o universo, a espiritualidade coloca sempre essas almas em diferentes posições, ou situações, ou relações na vida, até que elas resolvam, e só resolve pelo perdão. Então, isso vai passar. Para que passe, para que nós não temos mais expiações, nós não podemos ter mais dívidas. Então, principalmente raiva, ódio, ou atos ruins ou negativos, né, para com terceiros, para com você mesmo, precisam cessar neste momento, para você não criar mais dívidas e que vai necessitar de expiações. Necessário vibrar nos 4 sentimentos divinos: amor, compaixão, perdão e respeito. Este é o foco principal, esses são os ensinamentos de Jesus, quando ele veio, esse avatar, né, para nos auxiliar na nossa jornada, na nossa espiritualidade, no nosso aprendizado. Esses são chamados os 4 sentimentos divinos. Então, são neles que nós temos que focar, e deles, claro, que tem aí todo o desmembramento, mas aqui está o foco, em tudo que você fizer. Vamos lá, continuar aqui. Então, mesmo a transição planetária ainda não, né, tido se complementado, porque não se complementou, nós estamos ainda na transição planetária, estamos não completo, né, não foi completa ainda, nós já podemos viver na vibração da 5ª dimensão em um estado de espírito. Então, já existe essa dimensão, nós já conseguimos ter acesso a ela, mas não fisicamente, não como um lugar, e sim como um estado de espírito. Então, agora eu vou falar das pessoas, quais são os sintomas comuns das pessoas que já atingiram esse nível, porque eu tenho muitas perguntas também, muitas colocações com dúvidas, né, se já atingiram, e com alguns questionamentos. Então, também coloquei para que vocês possam ter um guia de saber aonde você está na sua jornada, o que você precisa melhorar. Então, vou falar aqui quais são os sintomas comuns dessas pessoas que já conseguem, em estado de espírito, viver numa 5ª dimensão. Vamos lá. Então, essas pessoas, elas já têm a consciência, elas sabem que a 5ª dimensão, nesse momento, não é um lugar, e sim um estado de consciência, um estado vibracional. E por isso que elas focam bastante nos 4 sentimentos divinos, em ter a sua energia vibracional mais elevada, porque elas conseguem atingir esse estado vibracional. Elas não estão aguardando o planeta ir para a 5ª dimensão. Elas já sabem que elas podem estar no estado de espírito na 5ª dimensão. As percepções sensoriais ficam mais aguçadas dessas pessoas. Elas passam a ter mais visões, elas passam, né, os sons ficam intensificados, elas têm mais conexão com o seu mentor, com seus anjos da guarda, elas têm a espiritualidade, a mediunidade expandida. Então, elas começam a ter percepções sensoriais. Muito interessante isso. Elas também apresentam um desinteresse por assuntos e divertimentos banais. Elas não assistem mais programas convencionais de televisão ou na internet que não trazem conhecimento ou que acrescentam algo de bom. Elas começam a se desligar, né, dessas banalidades
e começam a entender que o seu propósito realmente é ter conhecimento, é o seu autodesenvolvimento, elas começam a investir o seu tempo de uma forma muito mais útil na sua vida, que lhe traga muito mais prazer, conhecimento e sabedoria. E elas passam a se desinteressar por esses canais, ou esses noticiários, ou a televisão, ou mesmo assuntos na internet que não trazem nada de bom para elas. Elas também começam a apresentar, elas começam a se interessar por conhecimentos espirituais e transcendentais. Se afastam de relacionamentos ou situações que não mais se adequam, ao seu caminho espiritual. Então, elas vão por isso aqui, elas começam a estudar mais, elas começam a querer mais conhecimento, principalmente da área espiritual, transcendental, né? Aqueles relacionamentos, ou aquelas situações que, né, não fazem bem, eles começam a se afastar. Esses são os sintomas. Eles aumentam a sua empatia e conexão com outras pessoas e também com seres vivos, né? Eles sentem um amor muito mais profundo, eles têm uma conexão maior com pessoas que estão na mesma faixa vibracional, claro, né? Aumenta isso, eles têm um aumento, o amor aumenta esse sentimento e essa empatia com conexão, e muito com os animais. Muitas pessoas que não tinham animais passam a ter animais, muitas pessoas que, né, não se preocupavam muito hoje se preocupam. Isso aumenta bastante. Aqui é um ponto bem importante. Elas apresentam um desapego às coisas materiais. Mas eu preciso botar aqui informações, porque eu não quero que as pessoas confundam. Elas adotam algo que é chamado hoje de minimalismo. Então, o que é o minimalismo? É você ter, possuir, comprar somente aquilo que realmente você precisa. Aquilo que realmente vai te trazer alguma coisa. Porque hoje nós vivemos num mundo consumista, em que existe uma grande facilidade de compras, principalmente com a internet, com a entrega a frete grátis na sua casa. Os brasileiros ainda têm a vantagem de 12 parcelas no cartão de crédito, porque isso aí não existe em outro país. Aqui você compra, mas eles fazem 12 vezes, o que aumenta, porque aquele valor passa a ser só 12 de 20, 12 de 80, 12 de 100, e ele passa a consumir produtos, porque tem vários descontos, muito marketing em cima, ele acaba comprando coisas que ele nem precisa, né? Isso é o consumismo, ficou assim. Então, compra sapatos demais, compra roupa demais, compra um monte de tranqueira, que às vezes nem usa, mas pelo impulso da compra, pelo aquele marketing, ele acaba consumindo. Então, o minimalismo, ele prega para que você consuma o quê? O que você realmente usa, o que realmente você precisa, né? E isso está ajudando milhares, até milhões de pessoas no mundo nos seus gastos mensais, porque as pessoas acabam vendo que elas gastam dinheiro em coisas que elas nem precisam, às vezes nem usam, né? E esse desapego também às coisas materiais, nós precisamos ter cuidado para que também não é aquela pessoa, então eu vou vender tudo, vou viver sem nada. Não é isso. Não é que você precisa viver mal, ou viver sem nada, ou ser pobre, ou dar tudo. Não é isso. Você precisa viver bem, mas com o que você realmente usa e consome. Você pode sim ter um bom carro, você pode ter uma boa casa, você pode, né, ir em bons restaurantes, isso não é o problema. O problema é você extrapolar.
nós temos uma crença limitante muito forte, que foi incumbida, foi colocada na cabeça das pessoas, daquela citação de Jesus, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então, isso veio através da igreja, é muito forte, e aí as pessoas criam essa crença limitante de não é bom ser rico é pecador, Jesus não aprovava isso, e essa crença limitante é uma barreira enorme para as pessoas conseguirem prosperar na vida. Vocês não têm ideia do que isso bloqueia até inconscientemente uma pessoa de não prosperar, de não ganhar dinheiro, de quando ganha dinheiro ela perde. Porque esta passagem, ela não é o contexto que ela foi falado não é o que você só pega essa frase e lê ela. Esses ricos que Jesus mencionou, quando ele mencionou, na ocasião e na situação, são aquelas pessoas que são apegadas às coisas materiais. Aquelas que só importa a coisa material, que fazem tudo para aquilo e que não utilizam a sua riqueza para ajudar também a sociedade, a comunidade, são pessoas que fazem tudo, né, suas ações, suas atitudes, aquelas que os meios justificam os fins, e que o dinheiro é o que rege a vida dela. Ela é dominada pelo dinheiro, pela ganância. Isso não tem nada a ver com uma pessoa ser próspera, uma pessoa ser rica, ela poder utilizar o dinheiro dela, porque, afinal de contas, o dinheiro é o que move a economia, ela poder ajudar pessoas. Nós temos milhares de instituições de caridades que vivem de doação, que vivem de pessoas que doam. E tem pessoas que doam R$10, R$20, mas tem pessoas que doam muito dinheiro e mantêm grandes instituições de caridade que ajudam centenas ou até milhares de pessoas. Então, o problema é o que eu sempre falo, não está no dinheiro, não está na riqueza, está o que você faz com ele. Tá? Então, esse desapego às coisas materiais é que para de ser consumista, para de comprar coisa que não precisa. É isso que eu quero dizer aqui, tá bom? Tem um documentário no Netflix, é documentário, tá? Chama Minimalismo Já. Assistam, tá? Recomendo vocês assistirem, é muito interessante e tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ajudar um pouco aí no seu processo. Vocês vão ver que muita coisa vocês vão tirar de casa, tá bom? E vão diminuir os seus gastos com coisas desnecessárias. Outro ponto nessas pessoas, elas não possuem mais medo do desconhecido. Elas estão abertas aos novos conhecimentos, às quebras de paradigmas, de dogmas. Elas estão abertas ao conhecimento. Elas entendem que o mundo extrafísico faz parte do universo, da natureza e da espiritualidade, e que a paranormalidade é algo natural. Então, essas pessoas, elas estão abertas ao conhecimento. E quando eu digo aberto ao conhecimento, não é que elas aceitam tudo, ou tudo que falam, elas aceitam, porque aí também fica maluca. Aí são muitas peças no quebra-cabeça e não conseguem montar o quebra-cabeça. Mas elas estão abertas aos conhecimentos, elas olham, leem, assistem. Se aquilo faz sentido para ela, ótimo. Se aquilo não faz sentido para ela, eu conheci. Eu estou vendo uma versão ou uma interpretação de algo. E elas estão abertas a isso. Né? Tudo que você fala para elas, elas não se chocam. Elas vão buscar se é mesmo aquilo, se ressona com ela. Elas estão muito abertas a isso. Esse é um outro ponto muito comum, né? Elas encaram a solitude como um processo que faz parte da sua evolução,
mas, ao mesmo tempo, apreciam estar com outras pessoas que ressonam com elas por inteiro, né? Aproveitando a cada minuto com alegria, com satisfação e uma imensa gratidão por estar ali com essas pessoas, com elas. Solitude. Então, o que é solitude? Solitude é uma solidão intencional. Ela não sofre. Porque quando você fala solidão, é uma pessoa que está só, mas ela sofre por estar só. Ela não queria estar só. A solitude, ela é uma solidão que a pessoa deseja, ela precisa desse tempo para ela precisa desse tempo para ela poder ter mais conhecimento, para ela se dedicar. Então, elas sabem que essa solitude, ela é necessária. E, ao mesmo tempo, mas também não são pessoas que, né, viram ermitões e ficam isoladas do mundo. Elas têm o seu tempo, mas também gostam de ter um tempo com amigos, com familiares, e durante esse tempo eles aproveitam ao máximo, né? Com alegria, com satisfação, são gratas por terem aquele momento em grupo, com pessoas que realmente trazem algo para elas, ou que ela se sinta bem, e precisam de ter um tempo só para elas. E elas entendem que essa solitude não é uma solidão, e sim um tempo necessário para ela. Elas sentem que possuem um propósito de vida e dedicam-se intensamente para alcançá-lo, ao mesmo tempo que sabem que precisam se render e parar de controlar a vida. Então, elas sentem que elas têm um propósito de vida. Elas não é, elas descobriram qual é a missão dela, elas sentem que possuem um propósito. Não sabem qual é esse propósito, mas elas se dedicam para alcançá-lo. Elas vão em busca de um propósito que elas sentem. E elas sabem que elas não têm o controle da vida. Elas vão no fluxo. Tá? Elas não conseguem controlar. Então, elas não remam contra a maré. Toda situação que acontece, elas têm um aprendizado, elas passam por esse aprendizado e continuam a vida. Todos temos obstáculos, todos temos problemas. E temos o que impacta na vida é como nós lidamos com eles, como nós olhamos para eles e como nós os vemos. E eles sabem que eles seguem o fluxo da vida com o fortalecimento da sua intuição e da confiança em sua orientação interna. Eles escutam muito a sua intuição. Eles têm eles confiam nessa orientação interna. Aquela coisa que se fala, olha, em vez de você ir para a esquerda, vai pela direita. Esses são os que não argumentam. Vai para a direita, eu senti que eu tenho que ir para a direita, que não é para ir. Eu senti que eu tenho que fazer isso. Eles, por estarem mais em oração, por estarem mais na solitude, por se dedicarem mais e terem um tempo, eles conseguem acessar mais o seu eu superior. E os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais, eles se comunicam conosco através da intuição. Algo me diz que são eles se comunicando. É através daí. Eles têm um desejo de colaborar com o planeta Terra, com Gaia. Eles passam a pensar mais na coletividade e não mais na individualidade. Eles pensam sempre no todo, como eles vão conseguir fazer algo que seja bom para o coletivo, tá? Estão determinados com essa missão durante sua jornada nesse planeta. Não estão aqui para passeio, tá? Queria colocar um ponto aqui, porque tem muita gente
que às vezes fala, né? Tive até um comentário e um WhatsApp de uma aluna minha, que me falou, né, que ela está num processo, já é uma pessoa desperta, já está na sua jornada, mas ela fala, olha, eu tenho meu trabalho, minha profissão, eu estou indo muito bem, eu lutei muito por ela, mas eu tô, será que esse é o caminho? Será que eu não, esse é o meu foco da sessão espiritual? E eu disse para ela e vou dizer para vocês, a nossa profissão, aquilo que escolhemos e que amamos fazer e que está evoluindo, o que, né, dá o sustento da nossa casa, é algo que nós nos propomos a fazer e é algo que serve à coletividade. Toda profissão, qualquer que seja ela está aqui para servir a civilização. Ela, de alguma forma, ajuda a comunidade, ou poucas pessoas, ou muitas pessoas, de alguma forma. Então, as profissões, elas também fazem parte da evolução espiritual. Através das profissões, você também consegue colocar ou vivenciar os 4 sentimentos divinos. Você consegue levar para a sua profissão, para o seu trabalho, para a empresa que você trabalha, para o escritório, os 4 sentimentos divinos, como você lida com seus colegas, como você lida com os chefes, como você lida com os seus funcionários, como você lida com os seus clientes, faz parte do processo. Todos nós temos que trabalhar, temos profissão, isso faz parte, tá? Elas sabem que não estão aqui a passeio, que estão aqui para evoluírem, que estão aqui para elevarem a sua energia, para adquirirem conhecimento. Essa é a missão. Se as pessoas perguntam qual é a minha missão, a missão de cada alma é melhorar, é se tornar uma versão melhor de si mesmo a cada dia. Essa é a missão de cada alma. Ninguém nasceu para ser médico, ninguém nasceu para ser advogado. Isso são talentos, isso são profissões, mas não é a missão. A alma não veio para esse planeta porque ela queria ser advogado, médico ou qualquer outra profissão. Ela veio para esse planeta para ter experiências. E ela usa os seus talentos. As profissões, os esportes, são talentos. Mas a missão dela é evoluir como alma. Eles entendem o motivo da sua existência, que é o que eu acabei de falar. Estão aqui para a sua evolução, para serem seres melhores, almas melhores, não melhores uma do que as outras, melhor si mesmo. Então elas focam na sua melhora, como ela pode ser melhor, como ela pode se tornar uma pessoa melhor. Elas possuem uma sensação de que elas estão conectadas com o Divino Criador, com Deus, com uma força maior. Né? Nós não estamos falando aqui de religião, então cada um tem a sua. Mas eles sentem que estão conectados com uma força maior, com algo maior. Tem essa forte sensação. Eu vou fazer um exercício, é um exercício meio que desafio para vocês, tá bom? Para que vocês possam aí, vocês vão gostar, deixa eu pôr aqui. A minha proposta, o exercício que eu quero que vocês façam, é que durante os próximos 30 dias, qualquer lugar que você vá, qualquer coisa que você for fazer, pensar, que você faça pela perspectiva de que você é um ser divino de sabedoria infinita. Desta perspectiva, que você não é essa pessoa encarnada aí na terceira dimensão, que você é um ser divino com muita sabedoria que está apenas em um corpo tendo experiências. Tudo que você fizer, pense dessa forma. Se eu for um ser divino o que faria com isso? Como um ser divino,
né? Como eu lido com esse obstáculo na minha vida, sendo um ser divino, de sabedoria? Algo assim, ó. Faz alguma coisa. Eu não sou esse que está fazendo isso. Eu estou tendo uma experiência aqui nesse planeta para o meu aprendizado. Se vocês fizerem isso por 30 dias, vocês vão ficar surpresos com os resultados que vocês vão ter. Então, ajam dessa forma. Pensem, mentalizem. Quando você for dar uma resposta, quando você for fazer alguma coisa, for em algum lugar, mas, por favor, não é assim, eu sou um ser divino e aí o ego vai lá para o céu e se acha a última bolacha do pacote e vira uma pessoa arrogante. Não é isso que eu estou falando para vocês, tá bom? É lá dentro. Se você fosse um ser divino, o que você faria? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua ação? O que você faria se você entendesse, né, que você é algo muito, muito superior, que está aqui apenas aprendendo, que está temporariamente aqui aprendendo nesse corpo, mas que você é um ser iluminado divino. Claro, primeiro dia, segundo dia, vão ter situações que você vai conseguir lidar, não vai ter, mas a prática, ela vai ajudar você nesse processo, né? Por isso que não é do dia para a noite. Então, são 30 dias. Tente agir dessa forma, tente falar com as pessoas, né? Dessa forma. Não é um ar, por favor, de superioridade. Não. É uma coisa consigo. Você, porque todos são seres divinos. Todas as almas nesse planeta são seres divinos. Inclusive aquelas que, né, vibram lá embaixo, os escuros. Eles são seres divinos. Eles somente não têm consciência de quem são. Eles somente vibram totalmente baixo. Eles somente são tomados pela ganância, pelo poder, pelo ódio, pela raiva, pela conquista. Mas todos somos almas, né, um ser divino. Então você não é melhor que ninguém. Todos somos, mas tem aqueles que sabem que são, aqueles que não sabem que são. Fazer o quê? Então, coloque isso, tá, na prática, no seu dia a dia, e depois de 30 dias, vocês coloquem nos comentários lá no Instagram o que você sentiu, né? Se isso foi legal para você ou não. Eu tenho certeza que se você entendeu o que eu quis dizer aqui, vai ajudar bastante você nesse seu processo. Não sei em que estágio você está, mas esta é uma prática, né? David Icke fala bastante dessa prática aqui, né? Eu realizo praticamente sempre, já é uma coisa que, né, que eu coloco, que eu tento sempre me colocar numa parte em que o que eu faria, né, como um ser divino, e ajuda muito na jornada, tá bom? Então, né, outra coisa que ajuda muito é o conhecimento, como vocês sabem, eu tenho o curso de expansão da consciência para ajudar a montar os quebra-cabeça, a ter o conhecimento e colocar em prática, né, os 4 sentimentos divinos, mas nós temos que ter o conhecimento, a nossa verdadeira história, e isso é o que eu faço nesse curso Expansão da Consciência, eu monto esse quebra-cabeça. Tá bom? Quem quiser ter mais informações sobre o curso, está aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, pessoal. Uma live não muito demorada, quase, né, 45 minutos, mas uma live muito importante. Então, esses sintomas, só retomando, procure um médico, faça os seus exames. Todos temos que fazer exames periódicos, é sempre bom, mas especialmente se você está com esses sintomas, só certifique-se que não é nada de ruim com a sua saúde, tá bom? Procure elevar a sua vibração, você vai ver que esses sintomas, eles vão passar, tá?
nessa outra parte de expiações, procure resolver medo, raiva, ódio, tá? Não façam mais contratos de almas, porque nós não teremos na nova Terra, mais na planeta de regeneração, não teremos mais expiações. Então, não faça dívida, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live, uma live bem informativa, espero ter atendido, né, o anseio de vocês, apesar da gente, eu e minha equipe sempre, né, estamos ali respondendo as mensagens diárias, mas vimos que esse assunto precisava de explicação como essa. Se vocês antes tiverem alguma dúvida, vocês colocam no chat para que a gente, né, possa ajudar. Como hoje foi mais curto, de repente a gente consegue ver algumas perguntas aqui, né? Porque eu me desgasto muito, são muitas pessoas e consomem muita energia. Então, geralmente, quando eu faço lives de 1 hora e meia, é como se eu tivesse feito uma maratona. Por isso que, às vezes, eu não consigo nem responder as perguntas no final, porque eu estou extremamente esgotado. E eu, né, tenho um dia bem corrido, faço bastante coisa, estudo bastante, pesquiso bastante. Tem a minha equipe, é muita resposta, são muitos alunos, né? Nós temos mais de 7 mil alunos hoje em 17 países, então nós respondemos as perguntas, tiramos as dúvidas, é uma coisa, né? Tá bem puxada, fora as lives que eu tenho que preparar toda semana, e eu tenho coisa nova vindo aí também, tenho, né? Dar um spoiler para vocês, tem um documentário que eu vou fazer, muito legal. Então, isso também requer uma super preparação, vai ter uma produção bem bacana, e então, né, é sem parar, tá bom? Então, estou vendo aqui os agradecimentos, né? Muito obrigado a todos vocês. A minha missão aqui é ajudar vocês nesse processo, é estudar, é o que eu faço. Então, eu estudo, eu pego conhecimento, eu assisto outras lives, eu faço cursos, eu leio livros, e eu tento trazer o máximo para vocês de conhecimento, para que vocês possam entender a nossa verdadeira história, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, lidar melhor com as situações, ver o mundo de uma outra perspectiva, que é a perspectiva da verdade, e ajudar vocês neste processo principal de vibrar nos 4 sentimentos divinos, né, de serem pessoas que vivem felizes, é o que eu falo, nós temos que focar no hoje. Eu vejo também muitas pessoas ansiosas porque nada acontece, porque não chega, porque falou que é logo e não é mais, não é logo. Não se preocupe com isso, porque tudo está dentro de um plano. O logo é tão relativo. O logo, se você olhar um período de tempo de 1 ano, o logo pode ser semana. Se você olhar num período de tempo de 10.000 anos, o logo pode ser 2 anos, 5 anos. Nós não temos esse timing, ninguém tem esse timing. Não é o nosso problema. Até porque, se esse logo fosse amanhã, muitas pessoas iriam ficar de fora, porque não estão preparadas. Então, a única coisa que nós temos, o único tempo em que nós temos e temos o controle é o agora e o hoje. Então, o foco tem que ser no agora e no hoje. É viver a cada dia da melhor forma que você pode, fazendo o melhor que você pode, aprendendo com os obstáculos, aprendendo com os erros. Na verdade, você aprende quando você corrige os erros, né? É o que eu sempre falo. Orai e vigiai. Vigiai a sua alimentação, a sua ingestão de líquido, as suas orações, a sua meditação, os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua profissão. Pratique esporte, esteja mais na natureza. Tem que viver bem todos os dias. Viver bem não é que não vai ter problema. Todo mundo tem um probleminha aqui, resolve ali.
faz parte, as provas fazem partes. Resolve as expiações que estão baseadas em culpa, medo, ódio e raiva. Essas são importantíssimas. E viva bem, viva feliz, confraternize. Você não precisa viver ou falar, pessoas ficam fora, querem sair, né? Só convivo agora com quem fala isso. Não. Também não se torne o chato de você só falar sobre quinta dimensão, sobre ascensão espiritual, em um local onde existem outras pessoas que não sabem disso. Então, você não precisa falar. Isso é seu. Se alguém quiser vir te perguntar, você fala. Senão, existem muitos outros assuntos que, na hora da diversão, na hora da confraternização, não precisa falar de despertar da consciência, dos problemas, da Operação Storm. Não. Isso não é assunto para ser abordado em qualquer lugar, até para você não arrumar, né, confusão ou ser o chato da história. Dá para você viver bem, viver com pessoas que você ama, que amam você, que de repente ainda não estão despertas, de repente não têm esse conhecimento, mas vibram no amor. E está tudo bem, são pessoas, são amigos, né? Se não te fazem mal, se não tem aquela energia negativa, se não te atrapalham, está tudo bem, está tudo ótimo. Seja feliz. É isso que nós temos que buscar, o equilíbrio, a felicidade, temos a diplomacia. Tem lugares que eu vou que eu não toco em nenhum assunto. Em qualquer lugar social que eu vá, eu não toco nos assuntos. Eu não sou o cara que fico falando para todo mundo zero. Não falo nada. Se vem me perguntar, depende de quem pergunta, depende se veio perguntar para arrumar confusão, eu saio de lado. Eu estou ali para confraternizar com meus amigos, para falar com as pessoas, para conversar sobre todo e qualquer assunto que surgir. Então, saibam ter isso, saibam navegar por este oceano. É o que fazem lá, vocês sigam o fluxo. E vocês vão ver que a vida vai melhorar bastante. Não é da dia para a noite. Né? Não sejam assim, vai melhorar do dia para a noite. Amanhã não melhorou 100%, então nada é do dia para a noite. Nada é abrupto e depende muito da sua energia. Tem que trabalhar as crenças limitantes, tem que trabalhar os paradigmas, os preconceitos. Por isso que tem que estudar, por isso que tem que aprender, por isso que tem que se esforçar a ser um pouco melhor a cada dia, né? Não sejam imediatistas da noite para o dia. Né? Eu levei 16 anos, por isso que eu criei o curso, para ajudar a não ser 16 anos, a 14, né? 16 é que eu estou no total, há 14 anos, vocês não têm 14 anos, por isso que eu fiz o curso para acelerar esse processo de conhecimento. Mas precisa ser trabalhado. A cada dia, a vida é interessante, a vida é muito bacana. Se você colocar um pouquinho a cada dia, a cada obstáculo, seu, opa, o que eu aprendi com isso? Eu, né, vou para frente, não vou mais cometer. Aprendi, me abriu uma porta, fechou uma porta porque era para ter fechado. Fecha uma porta para poder abrir outra. E aí vocês conseguem ver que a vida acaba entrando num fluxo. Você entra no fluxo de energia positiva, as coisas começam a dar certo, as coisas ruins começam a não acontecer mais tanto, e você vai entrando no fluxo de vida. Tá bom? É simples. Não é fácil. Porque nós carregamos uma mochila cheia de coisas que vem lá de trás, né? Vem muitas coisas dos pais, muitas coisas vividas da infância, e nós carregamos uma mochila pesadíssima. Então agora, e não dá para arrancar a mochila e jogar. Aos poucos nós vamos tirando. Tira um pouco disso, tira um pouco daquilo, vai tirando aos poucos, ela vai ficando mais leve, vai ficando melhor. Vai chegar uma hora que você vai ver que a sua mochila está muito leve. Aí você está mais tranquilo, mas existe um processo para isso. Todo mundo é capaz, todo mundo pode, é só se concentrar, focar, aprender, colocar em prática, que consegue.
Todos aqui temos condições. Se nós estamos aqui é porque está sendo nos dados essa condição. Se você está assistindo o meu canal, assim como outros canais, é porque você já está na jornada. Você já começou, já está na jornada. Agora é só você aprimorar. Só você colocar em prática. Pouquinho a cada dia. E aí, daqui a um tempo, você vai estar com... A vida vai melhorando aos poucos, tudo vai... O universo ele vai conspirando. Ele não conspira da noite para o dia, até porque você não muda da noite para o dia, você não muda a sua vibração da noite para o dia. Isso não quer dizer que você não possa ir fazendo, e é assim que funciona. Tudo na vida tem um tempo. Você tem 9 meses para nascer, sementes, uma árvore de 200, 300 anos, ela começou com uma semente, que teve que ser geminada, que floriu, que foi crescendo. É tudo aos poucos, não nasceu da noite para o dia. Nada da noite para o dia. Tá? Tá bom, pessoal? Então é isso que eu quis falar para vocês. Espero ter ajudado. Eu sempre estou aqui para ajudar vocês. Minha equipe está para ajudar. A gente trabalha aí 24 horas por dia por vocês para ajudar, para que possamos aí passar por essa transição planetária na reta final da melhor forma possível. E mesmo, né, que aí tem entre os céticos, não existe transição planetária, vocês estão tudo louco, isso nunca vai acontecer. Ok, mesmo se está todo mundo louco e não acontecer nada de transição planetária, somente esse processo de você viver os 4 sentimentos divinos, viver melhor a cada dia, se relacionar melhor, já vai ter tornado a sua vida muito melhor, mesmo na terceira dimensão. Então, vale a pena de qualquer jeito. Sempre vale, porque é para isso que nós estamos aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais live. Desejo um excelente final de semana para vocês. Pratiquem os próximos 30 dias e vocês depois coloquem lá nos comentários ou coloquem no comentário dessa live aqui para a gente poder saber o que aconteceu nesses 30 dias, que eu tenho certeza que vai ser surpreendente o que vai acontecer com vocês. Tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais.